Ei galera, beleza? Então, eu acabei de chegar em casa e no caminho vim pensando numa coisa bem interessante. Num trabalho de ciências da escola, eu descobri que só nossa galáxia mede cerca de 100 trilhões de metros de comprimento. Vocês têm noção do que é isso? É surreal, não é? A gente é tão minúsculo que um grãozinho de areia... Mas espera aí, grãozinho de areia... Eu acho que já vi isso em algum lugar. Ah, é mesmo? Eu aqui tão preocupado com a escala macro que acabei me esquecendo da escala nano. Mas o que é mesmo escala nano? É algo pequeno, muito pequeno? Eu acho que eu sei onde encontrar a resposta para essas perguntas. A Terra, nosso lar. Um ponto mínimo no espaço. Tão pequena que se pudéssemos nos aproximar dos limites da Via Láctea, não poderíamos vê-la. A Terra é como um grão de areia no mar. Apenas um dentre os milhões de planetas que orbitam ao redor do espaço. O universo sempre nos fascinou por sua imensidão, tanto que passamos séculos tentando compreendê-lo. Na verdade, buscamos compreender a nós mesmos. Mas existe algo que precisa saber. Dentro do nosso planeta, dentro de uma fruta, e inclusive dentro de um grão de areia, existe um universo fascinante esperando para ser descoberto. Nano-universo. Esse gigantesco número que você vê aqui é a medida da nossa galáxia, a Via Láctea. Você conseguiria nos dizer quantos metros este número possui? Espera, vocês me pegaram desprevenida. Unidade, centena, dezena? 100 mil trilhões. Não, 100 trilhões de bilhões de milhões de metros. 100 mil milhões de metros. 100.600 milhões de metros. 100 mil milhões de metros. Isso existe? Um pouco menos. Isso existe? Não, um pouco mais de 100 quatrilhões de metros. 100 quatrilhões. Sim, uns 100 quatrilhões de metros. Aham. 100 mil milhões de trilhões? Eu também não consigo ler. É um número que quase não entra na cabeça. Estamos falando de 100 milhões, de milhões, de milhões. Ou seja, 100 quintilhões de metros. Essa cifra que chega a nos deixar tontos é o tamanho da nossa galáxia. Imagina-se que no universo observável existem mais de 100 bilhões de galáxias. Quer dizer que existem mais planetas em todo o universo do que grãos de areia em todos os mares e desertos da Terra. Então é melhor falarmos de um grão de areia. Dentro deste grão de areia, existe um universo que não possui estrelas nem planetas, mas que é composto por aproximadamente 2 quintilhões de partículas chamadas átomos. Os átomos são partículas fundamentais de qualquer material presente no universo. São como os tijolos, com os quais estão construídas todas as coisas. Poderíamos comparar os átomos aos pixels de uma fotografia. Estamos falando de tamanhos, mas com palavras maiores. Temos que expandir a nossa mente para entender dimensões radicalmente tão opostas. Universos muito diferentes entre si, mas com algo em comum. São fascinantes e quase infinitos. Por um lado, o imenso cosmos, e do outro, em uma escala quase atômica, o nano-universo. Nano-universo. Algo pequeno. Também, algo micro, pequeno. Ah não, muito pequeno. É o meu primo Fernando, porque o chamamos de Nano. Ah, é um anão. Algo pequeno, mas que é grande. Pequeno. Nano, Algo muito pequeno. microscópico. E também eletrônico. Pra mim, parece que é só algo microscópico. Nano é uma palavra de origem grega que significa pequeno, minúsculo. O nanômetro é utilizado no sistema internacional para medir o que se encontra em uma escala 80 mil vezes maior que o diâmetro de um cabelo humano. Digamos que Gabi meça 1,55 m. Ok. Digamos que ela meça 1,60 m. Isso é, mais de 1,5 m.
A unha de Gabi tem poucos centímetros de largura. O cabelo dela mede uns poucos milímetros de diâmetro. Ainda assim, é possível percebê-lo a olho nu. Os glóbulos vermelhos que circulam pelo sangue, que podemos ver somente com a ajuda de um microscópio óptico, medem entre 7 e 9 micrômetros. Os átomos de Gabi encontram-se em uma escala nanométrica, que só podem ser observados com poderosos microscópios eletrônicos. São quase 1 bilhão de vezes menores do que ela. Acho que isso faz eu me sentir um pouquinho mais alta. Existem diferentes tipos de átomos que se organizam de maneiras distintas para formar a matéria em seus diversos estados: sólido, líquido e gasoso. A união dos átomos forma as moléculas e os sólidos. As moléculas formam os gases, os líquidos e alguns sólidos específicos, sendo a maioria dos sólidos formada por arranjos de átomos muito grandes, como por exemplo o ouro, o ferro e o cobre. Durante as reações químicas, os átomos não se criam nem se destroem, porém organizam-se de distintos modos, criando laços diferentes entre um átomo e outro. O modo como essas partículas estão organizadas ajuda a definir as propriedades ou o comportamento de um material. Por exemplo, o ouro é composto por átomo de ouro, o ferro por átomo de ferro, mas o diamante é formado por átomo de carbono. A madeira também é formada por átomo de carbono, oxigênio e outros elementos como hidrogênio e nitrogênio. Digamos que a ponta do lápis e o diamante são primos distantes. Então eu posso trocar esse lápis por um diamante e ainda convido você para jantar. Muito obrigado pelo convite, mas na verdade eu me referia a outra coisa. Estou falando de dois materiais com características extremamente diferentes, mas que possuem uma profunda conexão, uma ligação atômica. E o carbono, esse átomo tão versátil e fundamental para a vida na Terra, tem muito a ver com isso. Qual a ligação entre um diamante caríssimo e a ponta de grafite de um lápis comum? Poderíamos preparar um jantar com átomos? Já voltamos com Nano Universo. Quando falamos de nanômetro, estamos nos referindo a uma medida 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Mais ou menos 80 mil vezes menor do que o diâmetro de um cabelo humano. Ao chegarmos nesta escala, estamos entrando no universo dos átomos. Vamos falar de escala. Se deixarmos de lado as impressionantes dimensões do universo, o mundo que nos rodeia, este mundo cheio de carros, casas, árvores e pessoas com quem interagimos a cada dia, é medido em quilômetros, metros e centímetros. Se prestarmos bastante atenção, poderemos observar muitas coisas em uma escala de centímetros, como insetos, cabelos, partículas de pó, grãos de areia e sal. Porém, muito além do alcance da nossa vista, estão as escalas micro e nano. Um estádio de futebol pode chegar a medir até 4 km² de superfície, ou seja, 1 milhão de vezes maior do que uma formiga de 4 milímetros. Uma nanopartícula de 4 nanômetros é 1 milhão de vezes menor do que essa formiga. Uma gota de chuva mede aproximadamente 2,5 milímetros de diâmetro. Uma bactéria é 1000 vezes menor do que essa gota, mede 2,5 micrômetros. Mas o DNA é 1000 vezes menor do que uma bactéria, mede 2,5 nanômetros. Os átomos são as menores partículas capazes de manter as propriedades químicas de qualquer material. São as peças básicas que compõem todas as coisas. A matéria, nos seus distintos estados, sólido, líquido e gasoso, é formada por átomos que se unem de diferentes maneiras. Existem um pouco mais de 100 tipos de átomos no nosso planeta. A clássica tabela periódica mostra todos os átomos conhecidos. E como no Nano Universo adoramos estar por dentro das últimas tendências da moda, apresentamos o nosso desfile com os átomos mais famosos da última temporada. Mercúrio, cobre, Ouro, prata,
tungstânio. São elementos da tabela periódica, não é? Hélio. Hélio. Nitrogênio. Oxigênio. A química não é minha disciplina favorita. Chumbo. Alguns átomos entrelaçam-se entre si para formar moléculas, gerando gases, líquidos e alguns sólidos. Uma molécula pode estar composta de uns poucos átomos, como no caso da molécula de água, ou de centenas de milhares de milhões de átomos, como uma molécula de DNA. A maioria dos sólidos não é formada por moléculas, mas sim por quatrilhões de átomos entrelaçados e organizados de distintas formas. Ah, agora sei por que você queria trocar um lápis por um diamante. Porque ambos são compostos pelo mesmo material. Vamos esclarecer as coisas. Primeiro, eu não queria trocar um grafite de lápis por um diamante. Segundo, não são constituídos exatamente do mesmo material, mas possuem os mesmos átomos, cada um organizados de uma maneira diferente. Então temos que falar do átomo vital. Ele é a superestrela do mundo atômico. É um dos átomos indispensáveis para a existência na Terra, que faz parte de você, de mim e de todos os seres vivos e conhecidos, o átomo de carbono. O carbono tem grande facilidade para se enlaçar quimicamente com outros átomos, com os quais pode construir largas cadeias e enlaces múltiplos. Ligado ao oxigênio, forma o dióxido de carbono, que é vital para o crescimento das plantas. Quando átomos de carbono se ligam ao hidrogênio, pode formar-se petróleo, ácidos essenciais para a vida, compostos que dão sabor às frutas e muitas outras coisas. Além disso, o carbono está relacionado com uma parte da energia produzida pelo Sol. Sem mais demora, com vocês, o átomo de carbono. Como podem ver, ele é muito semelhante a outros átomos. Possui seus próprios prótons, nêutrons e elétrons, mas a sua grande facilidade de se ligar permite que ele forme o material mais duro do planeta, e também um dos mais moles. O grafite de um lápis e o diamante, tão iguais, tão incomparáveis, estão totalmente compostos por carbono, mas possuem propriedades muito diferentes, porque seus átomos estão organizados de maneira diferente. O diamante é muito duro, transparente e isolante elétrico. A grafita é escura, desmancha-se e é boa para conduzir eletricidade. Se tudo é questão de organização, de como os átomos se agrupam para formar a matéria, significa que, se eu quisesse comer uma fruta, como por exemplo, uma manga, e não tivesse, poderíamos, por exemplo, construí-la? Isso é possível. Devemos saber quais são seus componentes e montá-los utilizando uma ciência totalmente nova. Basicamente, uma manga nada mais é do que moléculas de água, carbono, potássio, fósforo, ferro, magnésio, cálcio, cobre, zinco, selênio e vitaminas. Se conseguíssemos todos os ingredientes necessários, faltaria apenas montar cada um dos átomos e moléculas, colocando-os do jeito adequado, como se fosse um enorme quebra-cabeça atômico, onde cada peça é um átomo. Porém, produzir uma manga ou qualquer outra coisa agrupando átomos é extremamente complicado, já que são muitas peças para organizar e ainda não temos ferramentas que nos permitam manipulá-las em um tempo razoável. Para isso seria necessário ter um superpoder ou uma varinha mágica para que as moléculas começassem a se mover e formassem algo tão complicado como uma manga. A pergunta seria, como conseguir essa varinha mágica? Acho que sei quem pode responder. É possível sim conseguir que as moléculas se juntem até formar algo tão complexo como uma manga. Você pode conseguir isso por meio de algo ainda mais poderoso do que a magia, através da nanociência e da nanotecnologia. Nano-universo. Um nanômetro equivale à milionésima parte de um metro. Nessa escala, adentramos o universo dos átomos. Essas partículas elementares que, ao combinar-se, compõem todos os elementos que nos rodeiam. Existem diferentes tipos de átomos, que na hora de se enlaçar, formam a matéria. Com a tecnologia adequada, poderíamos construir a partir de átomos e moléculas qualquer coisa que quisermos, inclusive uma manga.
Para construir uma manga, precisaríamos reunir todos os seus componentes: moléculas de água, átomos de carbono, minerais e vitaminas. Mas para isso deveríamos montar cada um dos átomos e moléculas organizando-os de maneira adequada. Parece fácil, mas na verdade é muito complicado. A solução está numa gigantesca revolução científica em escala nano, que permitiu a criação de um novo tipo de ciência e um novo tipo de tecnologia. Agora que sabemos que o prefixo nano significa pequeno ou minúsculo, não é tão difícil imaginar o significado da palavra nanociência e da palavra nanotecnologia. Porém, para sabê-lo com exatidão, temos que entender os conceitos de ciência e tecnologia, que fazem referência a aspectos distintos do conhecimento humano. A ciência nada mais é que a busca de conhecimentos que nós, seres humanos, ou melhor dizendo, cientistas, realizamos para provar as capacidades da natureza e buscar novos conhecimentos e novas habilidades da própria natureza. É basicamente o que chamamos de química, física, matemática e biologia. A ciência surge da necessidade de saber. É um reflexo da curiosidade do ser humano, mas elaborada de forma objetiva e utilizando um método científico. A síntese de uma nova molécula, a manipulação de uma proteína ou estabelecer uma lei eletrônica são alguns dos exemplos de trabalhos científicos. Os resultados de cada uma dessas investigações se tornam públicos através de distintos meios de divulgação. A tecnologia utiliza os conhecimentos estabelecidos pela ciência para construir um dispositivo ou aparelho que tenha uma função determinada. A ciência pode ser desenvolvida em escolas, comunidades organizadas, universidades e centros públicos de investigação. Por outro lado, a tecnologia se desenvolve principalmente em empresas públicas e privadas, centros tecnológicos ou por inovadores e tecnólogos populares, já que se busca um produto ou procedimento de utilidade imediata destinado diretamente a satisfazer uma necessidade. Cada uma dessas palavras descreve uma faceta nas atividades do ser humano. De um lado, a ciência ajuda a compreender a nós mesmos e nosso entorno. Do outro lado, a tecnologia nos permite criar ferramentas para aproveitar, modificar e construir o mundo que nos rodeia. O desenvolvimento científico e tecnológico do país deve buscar a excelência e a independência. A ciência e as ferramentas da tecnologia devem priorizar o desenvolvimento nacional e estar a serviço do povo para resolver os seus problemas. Desse modo, ciência e tecnologia são dois lados da mesma moeda e juntas formam uma roda imparável que faz a humanidade avançar. Já sabemos claramente o que são ciência e tecnologia, e que, na hora de falar do nano, entramos no reino do que é realmente diminuto. Poderíamos dizer que a nanociência é a ciência que se realiza em uma escala nanométrica. O desenvolvimento dessa nova ciência não precisa somente do uso de técnicas de fabricação, visualização e caracterização muito específicas. Também precisa reunir vários profissionais de distintas áreas. Físicos, químicos, biólogos, tecnólogos e teóricos, trabalhando juntos e utilizando a mesma linguagem. Isso porque, para todos eles, os átomos e as moléculas são a base que compõe os objetos que eles estudam. A escala nano é o ponto de encontro de muitas ciências distintas. Mesmo que ainda tenha muito a ser percorrido, existem muitos estudos e talentos em diferentes áreas, buscando desenvolver tecnologia em uma escala que vai de 1 a 100 nanômetros. A cada dia temos mais conhecimento sobre como mover, manipular e construir objetos desses tamanhos, que podem ser utilizados para o desenvolvimento de nanotecnologia, para o bem-estar do país e da humanidade. As possibilidades que a nanotecnologia abre são impressionantes e será possível obter em um futuro próximo avanços que agora parecem de ficção científica. Curar doenças com nanorobôs, limpar rios poluídos, aproveitar o máximo da energia solar, purificar o ar que respiramos, criar materiais super resistentes com propriedades incríveis, computadores quânticos, armazenamento massivo de informação, plásticos biodegradáveis, conservantes de alimentos e muito mais.
Estamos presenciando o nascimento de ramificações do saber, como a nanoquímica, a nanomedicina, a nanomecânica, o nanomagnetismo, nanobiotecnologia, nanoeletrônica e muito, muito mais. Durante a última década, a Venezuela tem se preocupado em desenvolver investigações em nanociência. Principalmente sobre nanomateriais magnéticos e semicondutores, processos catalíticos, biomateriais naturais e sintéticos. Essas investigações foram realizadas no Instituto Venezolano de Investigação Científica, no Instituto Tecnológico Venezolano para o Petróleo, no Instituto Zuliano de Investigação Tecnológica e em algumas universidades públicas do país. As investigações na Venezuela estão voltadas principalmente para biomedicina, energia, petróleo e meio ambiente, porque tem como prioridade resolver os problemas e desenvolver ao máximo todo o potencial desse país. Mas o melhor ainda está por vir. Depois de se graduar em licenciaturas científicas como Química, Física, Biologia e inclusive Engenharia, jovens do país inteiro estão se especializando em nanociência, abrindo uma janela em direção ao futuro na Venezuela. Assim como os planetas do Sistema Solar giram ao redor do Sol, os elétrons de um átomo giram ao redor do seu núcleo. Da Terra para fora estende-se um cosmo que parece não ter fim. Mas dentro do nosso planeta, dentro desta manga, existe um universo quase infinito que deve ser explorado, o nano-universo. Para saber mais sobre os avanços em nanociência, tecnologia, desenvolvimento científico em geral na Venezuela, recomendamos as seguintes páginas web: